Agora sim, Alfredo, grande prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Estou bem feliz de estar te recebendo por aqui. Grande Alfredo Reis, Eu da que nossa MD agradeço, Brasil. Tito. Muito prazer estar aqui com vocês. Você sabe que a nossa correria é grande, mas quando a gente tem um tempo, a gente para, principalmente para conversar com os amigos, né? Ah, com certeza. Uma coisa que eu fico muito feliz é que todas as vezes que eu viajava para São Paulo, antes de morar para cá, você arrumava um tempo, saía da Praia Grande e vinha tomar um café comigo. Não, nem que fosse um almoço, alguma coisa, a gente dava um jeito. Isso é padrão. A gente sempre tenta arrumar. O pessoal que conversa com a gente sabe que a gente tenta encaixar. Infelizmente, às vezes não dá, né? Não, Tem correria gigante. evento, correria, mas quando dá, a gente faz esse esforço, sim. Maravilha. Vamos agora então para o nosso momento café, conforme eu falei para vocês, do nosso patrocinador Abágio. No dia de hoje, não sei se, eu espero que nossa produção consiga, que maravilha. Muito obrigado, produção, maravilhoso. Ó, cafés de todos os tipos. Tem cápsula de alumínio, não é plástico, você não vai ficar comendo plástico. Tem o café em grãos, tem o café já moído para você, que eu gosto de passar o cafezinho assim, ó, naquele 102, o papelzinho lá. Então, tem muitas opções para vocês. Todos os tipos de sabores vocês vão gostar bastante. Aproveitem o nosso cupom de desconto, que no dia de hoje, da gravação desse episódio, ele está cumulativo com as outras promoções do site. Agora vamos lá. Eu quero que você me diga muito o que você vai achar desse daí. Esse aí é um de baunilha. Uhum. Então, assim, ele tem aquele pequeno toque ao fundo de baunilha, mas o estilo do café é tradicional. Diga-me aí o que você. O cheiro é bom. Não, o cheiro, isso aí, rapaz, isso aí vai na casa inteira. É uma delícia. Muito bom. Aí eu vou te falar a melhor parte. Essa ainda não é a melhor parte, só o sabor. A melhor parte é o seguinte: você pode tomar 5 desse por dia, que isso não acontece nada com o estômago. Isso é muito bom. É, isso é muito bom. Então você entendeu bem o que eu quis dizer, né? Cara, quando eu comprei esse café a primeira vez, há um tempo atrás, isso me ganhou. Tem uns 3 anos já que eu tomo esse café. Isso me ganhou de um jeito. Porque às vezes você acorda, você toma um café pra alma voltar pro corpo. Sim. Aí dá meio-dia, você almoça, você quer tomar um café pra fazer digestão. Dá 3 horas da tarde, começa a dar uma canseira, você quer tomar mais um café. E você pode, que isso aqui não. Eu tenho amigos que saíram do café, não tomam mais café. E assim, eu não consigo. Eu sou da. Não dá. Parte de Nossa, TI. gostoso. Parte de TI em geral, não dá pra sair, Não ficar tem sem como. café, não tem como. Aí o que eu estava fazendo, eu gosto de um café, aprendi a tomar café na pandemia, né, que aí foi, eu acho que foi uma época que muita gente se descobriu, né, coisas novas fazendo, aí eu aprendi a tomar café na pandemia. Aí tomando café na pandemia, eu descobri que a padaria perto de casa tinha aquela máquina de moer na hora, então eu vou lá e compro poucas gramas, 100, 200 gramas, justamente para estar sempre Entendi. fresquinho e com gosto melhor o café ali moidinho na hora. Então não faço mais acúmulo de café, né? Não compro mais quilos e quilos de café. Deixo lá, vou comprando sempre devagarzinho, padaria na esquina de casa e tô comprando. Mas eu não consigo mais tomar aqueles café forte, não consigo mais tomar. E Esse não é coice de mula, esse é suavezinho, assim, mas ele tem um sabor bom. é muito bom mesmo. Então, isso aí me agradou bastante por exatamente esse estilo, assim. Nem sempre eu quero um coice de mula. De manhã, ok, né, você até É. acorda com coice, né, mas Não, depois não. depois não, depois não. Você acredita que, assim, quando eu entrei na MD, o escritório ficava na Samuel Morse, e era um escritório lindo, duplex, era muito legal o escritório ali, tinha ganhado prêmios de arquitetura, Caraca. foi uma época muito boa ali, aquele escritório. E a mesa que eu sentava, entre a mesa e o banheiro, tinha um bebedouro e uma máquina de café italiano que moía na hora. Nossa. Eu entrei num círculo vicioso, porque gosto de beber água, bebia água, ia pro banheiro. Aí voltava do banheiro, pegava um café. E aí daqui a pouco bebia água de novo, ia pro banheiro, voltava do banheiro, mais um café. Ia pra sentar. E ficava nesse ciclo vicioso. Eu tava tomando assim uns 8 expresso Uia! italiano por dia. Aí eu fui pro médico com palpitação. Nossa! Aí o cara perguntou pra mim: quanto café você toma? Eu falei: tô tomando uns 6, 7, 8 por dia. Isso durante o serviço, né? Ele falou: cara, para! Parou! Parou! Você tá exagerando, parou! Mas foi uma época boa ali. Não, Gostava imagino. daquela máquina. Alfredo, eu quero muito escutar a sua história, porque assim, dos nossos amigos que eu já recebi aqui,
que trabalham nessa área também há muito tempo, sabe o que eu mais gosto de escutar? Como que eles chegaram, né, a trabalhar nas empresas que eles trabalham hoje, porque muita gente olha para nós e se inspira. Gostaria de saber, por exemplo, o que que eu faço para trabalhar com tecnologia? Muita gente pergunta assim o que eu faço para trabalhar com computadores? Existem várias áreas, mas é sempre muito bom poder, partilhar essas histórias para a gente tentar entender. Então, o que que eu queria que você nos explicasse? Desde quando você gosta dessas coisas de computador? Como que foram os seus primeiros contatos com o computador e como que foi a sua trajetória? Como que ela foi se desenvolvendo? Ah, eu fui uma pessoa muito precoce. Eu, desde pequeno, eu gostava, tinha aquela mente inquieta, eu gostava de estudar. Só que isso na época, a gente para ir não tinha internet, né, para fazer um trabalho É verdade. escolar, eu tinha que ir até uma biblioteca com folhas de almaço, ficar copiando, era uma outra época. Mas eu sempre fui uma pessoa muito precoce no termos da tecnologia. E minha mãe, ela percebia que eu tinha algumas facilidades, então ela começou conseguia pagar alguns cursos básicos para mim. Então eu com 9 anos já fazia datilografia. Eu na oitava série eu entregava meus trabalhos, em vez de numa folha de almaço, eu entregava eles datilografados. Nossa. Então, e aí começou, né, e aí você começa a fazer aqueles cursinhos básicos, pega as apostilas, na época era curso de DOS ainda, Windows, Nossa, Windows era 3.1. exato, linguagem de programação Basic. Basic não era nenhuma linguagem de programação, mas era o curso de programação básico que você tinha ali na época, né. E eu comecei isso muito criança, entendeu, muito criança mesmo. E aí com 12, 13 anos, o meu pai me deu meu primeiro computador, e por incrível que pareça, era AMD. Sério, eu tenho Qual o que que era? Era um K6? não, 386 Ah, DX. 386DX. 386 DX. Eh, Aí do 386 DX, depois de um tempo ele me deu um 486 DX4 120, Olha, já era que forte isso aí, hein. que também era AMD, porque a AMD na época do 386, 486, não existiam patentes, né, do que era o x86. E a Intel no 586 ela lançou Pentium, porque ela queria fechar algumas patentes com ela. E a única empresa que continuou a desenvolver o 486 até 120 MHz foi a AMD. Então, eu não lembrava disso, mas depois pesquisando, eu falei: "Pô, meu 486 foi a AMD". O 386 eu lembro, porque foi o primeiro computador que eu dei pau e tinha e que tinha que chamar o técnico para consertar. 486 eu já estava com mais experiência, né, não mexia tanto nele assim de dar pau, ter que resetar BIOS, mas ele era 120 MHz, então ele era AMD. E continuei os estudos, né, me formei em eletrônica, na época tinha colegial técnico. Só dá a parte da formatura depois, né, 18, 19 para 20 e poucos anos. Uhum. Então com 13, primeiro PC, foi o 386. E nesse período, o que que você ia fazendo? Porque eu achei engraçado que eu dei risada, porque eu fiz a mesma coisa. Meu primeiro PC foi com 10 anos. Uhum. Dei pau nele várias vezes, chamava o técnico. Só que depois da terceira vez que o técnico foi lá, eu aprendi como é que faz pra resolver. Exato, Então era desse esquema, entendeu? era nesse esquema. A minha mãe, quando eu tinha uns cara, eu não tinha 15 anos, eu devia ter 13, uns 13. Ela me colocou num curso de montagem e manutenção de computadores, que na verdade eu ia para uma empresa que vendia computadores e eu trabalhava com os caras É o lá, estagiário. eu era o estagiário. E aí montava as coisas, montava lá, na época o soquete Superset ainda tinha aquele negócio, não podia encaixar errado. Ele Uma entrava em vez qualquer ele posição. entrava em qualquer posição, uma vez eu queimei um processador, cara, que dor no Hum, coração, que era um prejuízo absurdo sim, naquela sim. época. $200, que era muito dinheiro. É, Salário exatamente, mínimo era 80, R$ 90. exatamente, $200 era uma fortuna naquela época. E aconteceu, fui fazendo meu curso de manutenção de computadores. É aquele negócio,
eu sempre gosto de, principalmente para molecada. Quando você tem 16, 17 anos, a maioria das pessoas, é lógico, né, não vamos generalizar isso, tem o suporte da família. Sim. Então é a época que você tem para errar. Bem pensado, bem colocado. Eu fiz curso de CorelDRAW, Olha fiz só. curso de PageMaker. Cara, eu fazia de tudo. Mexendo com o computador, eu fazia de Então tudo. você sempre gostou, sempre teve a predisposição já. Sempre. Eu fiz desenho mecânico no Senai. Olha só. Eu fiz desenho mecânico no Senai. E por Caraca. incrível que pareça, assim, o pessoal fala: "Ah, pô, mas não trabalha com isso". Não, não trabalho com isso. Mas são experiências que você leva para o resto da vida. Sim. Às vezes você tá conversando, o pessoal chega com um croquis, aí tá os 3 planos lá, aí você consegue ver: "Não, é esse aqui que eu quero". "Você entendeu o desenho?" Eu falei: "Eu entendi, eu quero isso". Então são coisas que você leva para o resto da vida. Coisas que eu aprendi muito jovem. Então, eu sempre incentivo a molecada, principalmente se tem essa oportunidade, tem o patrocínio, né, a gente É, sabe que não é a realidade brasileira, muitas pessoas não têm como fazer isso, né, já começa trabalhando muito cedo. Eu tive essa sorte. Então eu fiz um curso de CorelDRAW, e aí tinha uma gráfica lá eu morava em Ferraz de Vasconcelos, no extremo leste de São Paulo. E na época existiam gráficas ainda, as notas fiscais eram todas nossa, impressas, né, então tinha aquele talão de notas que o pessoal nossa. imprimia e faziam muito, mercado, aquelas promoções da semana. E aí como eu fiz o curso de PageMaker e CorelDRAW, comecei a desenhar essas coisas para as gráficas. Que E legal. aí comecei a fazer fotolito, que era o molde que ia na impressora para ele fazer a impressão de Quantos anos você tinha? milhares. Eu tinha aí nos 15 anos fazendo Já isso. fazia tudo isso Eu aí? já fazia isso. Já fazia isso. Aí em paralelo eu estava estudando eletrônica, aí quando eu terminei eletrônica eu arrumei um estágio, um amigo meu, a gente estudou junto, o Samuel, me arrumou um estágio para mim na Transpetro, aí virei ajudante geral na Transpetro, que era um braço de distribuição da Petrobras. Olha só. E aí naquela época eu estava muito inclinado para ir para a área de mecânica. Olha só. Porque eu trabalhava, apesar de ser eletrônica, trabalhava com proteção catódica das tubulações, e por incrível que pareça, a proteção catódica não era elétrica, era mecânica.